Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar o estudo do nosso sistema nervoso. Vocês estão lembrados que ontem eu trouxe uma aula, não é? Foi uma aula mais divertida, com adrenalina, com susto. Hoje eu vou chamar a atenção de vocês que a nossa aula foi preparada para a gente exercitar leitura, para trabalhar a memória, porque eu trago algumas siglas e na hora de lermos, ao invés da gente pronunciar as letras da sigla, a gente vai dizer realmente o que elas representam. Então eu conto com vocês para uma boa leitura na aula de hoje, a memória em relação aí às siglas que eu vou apresentar e vamos ver o que no final da aula a gente pode dizer que foi um aprendizado bem legal em relação a uma infinidade de conceitos e de bastante informação. Mas antes, vamos para os nossos avisos, né? E aí, em relação ao aviso, eu imagino que muitos de vocês estão vendo a nossa aula agora pela TV. Muito interessante. Mas, pessoal, vamos tentar entrar na nossa aula neste momento ao vivo, através aí do aplicativo. E para o aplicativo, vocês vão precisar do número da matrícula e da data de nascimento de vocês, com dia, mês e ano, o ano com os 4 dígitos. Mas a nossa aula, para vocês conseguirem, vocês vão poder também contar com o QR Code, que agora vai ser colocado aí, né? A questão aí de colocar o QR Code para que vocês apontem o celular e baixem esse aplicativo e que vocês possam participar da nossa aula nesse momento ao vivo, conversando conosco, respondendo questões, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, para a gente poder aqui agradecer à gestão, coordenação, aos professores que têm ajudado vocês e incentivado para vocês assistirem às nossas aulas. Mas, para que a nossa aula, né, seja bem mais interativa, para que possa atingir o maior número de pessoas, nós contamos com a Libras, a Língua Brasileira de Sinais. E hoje estamos aí com a nossa querida, né, Midian, que está aí, olha, se esforçando para nos ajudar a levar a nossa aula até vocês, pessoal. Então, fique atento e todos vamos participar, né, desse momento que eu já dei um alerta de bastante leitura e vamos trabalhar também com a memória. Tudo a ver com o sistema nervoso. Mas, além desses avisos, nós temos também a questão do mês de agosto, que é um mês, né, de conscientização, e nós elegemos aí 3 pontos muito significativos. A questão do aleitamento materno, a saúde do homem, a questão aí, né, de prevenção, combate à violência contra a mulher e a questão também da pessoa com deficiência. E para a gente fazer aí um balanço geral em relação a esse mês de agosto, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar um recadinho aí para a gente e também vai dar as boas-vindas dizendo como é importante vocês participarem da aula nesse momento ao vivo. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, não é, para mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam aí bem ligadinhos para que vocês possam entender realmente a continuação do nosso assunto hoje, que está bem interessante também. E voltando aí para o mês de agosto, esse mês de conscientização, essas campanhas que nós sabemos que existem para justamente alertar a população a questão da amamentação, não é? Foi uma semana dedicada para estimular as pessoas a amamentarem seus filhos, não é? Para entenderem a importância desse alimento, o leite materno. Nós vimos também a saúde do homem, não é? Que o homem é aquele homem forte, mas o homem também adoece. Então, que ele vá para os postos, fazer pelo menos uma vez ao ano todo um check-up para prevenir uma série de doenças. Nós vimos também a questão de violência contra a mulher, não é? A mulher deve sempre falar, não é? Qualquer tipo de violência que ela esteja sofrendo, não ficar calada, não é? E também a última questão, que é sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, não é? Nós vemos que também temos grandes casos de pessoas com deficiência, mas que temos que ter aquela conscientização de inclusão, não é? Não discriminar, o respeito e também a potencialidade dessas pessoas. Então, elas podem estar aí no mercado de trabalho,
podem estar realizando as atividades dela. Então, vamos ter essa questão de conscientização, não é isso, professora? Pois é, Cláudia. Então, a questão aí do mês, contemplamos, né? Eu acho que esse mês de agosto, apresentando tudo isso, né? E lembrando que o nosso objetivo é essa divulgação. E que também contamos com vocês, que vocês, esses temas que são discutidos aqui, apresentados aqui, que vocês também propaguem, que vocês falem aí na família, lá na escola, por onde vocês passarem, se tiver necessidade, se o tema cabe na discussão, na conversa, apresenta. Mas vamos para o nosso assunto, né? O sistema nervoso, que eu apresentei a vocês ontem, dizendo que para estudarmos, né, é preciso nos transformar em verdadeiros detetives. Porque o detetive, ele tem curiosidade e ele vai armazenando cada dado que ele vai conseguindo, e esse dado que já foi conquistado, que já foi construído, ele é muito importante para o próximo passo. Então, é isso que nós fazemos em relação aqui à aprendizagem. E aí, um dos temas discutidos foi a questão da adrenalina, que está presente no nosso dia a dia. E a adrenalina está presente em vários momentos da nossa vida. E para todos nós, a criança, vocês, adolescentes, nós, adultos, vivenciamos muitas dessas atividades que eu estou expondo aí, não é, através aí dessa tela. Mas, a respeito da adrenalina, foi feito um pedido. Vocês estão lembrados que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa para descobrir quais são os principais efeitos da adrenalina. Vocês conseguiram? O que foi que vocês conseguiram, além dos spoilerzinhos que eu comecei a dar a vocês aqui? Porque eu disse, a questão muitas vezes o sistema nervoso fica transpirando, não é? A questão de algumas pessoas até atropelam a fala, ficam trêmulas, brancas, pálidas. Então aí o que é que acontece? E até mesmo algumas pessoas dizem assim, eu fiquei tão nervoso que eu saí correndo para ir no banheiro. E em alguns casos não dá nem para segurar. Então é tudo isso e eu acredito que vocês conseguiram muito mais. Então leva lá para a sua escola. Se por acaso vocês já estão estudando esse mesmo tema lá com o professor de ciência, aproveita para levar a curiosidade que você descobriu, que você pesquisou, que você encontrou. E se não, espera um pouquinho e pega uma boa oportunidade, espera essa oportunidade para apresentar aí para os professores de vocês, para os colegas, né, para a sua turma. E aí, gente, nós vamos fazer uma rápida revisão. Os temas que foram trabalhados, que serão importantes para a gente colocar novas informações. E aqui eu acredito que a gente está com a função, né? Se por acaso alguém questionasse qual é a função do sistema nervoso, eu acredito que essa tela responderia bem. Ela diz, coordena as funções mais complexas, desde a questão aí dos sentimentos, dos pensamentos e a capacidade de aprender. Então a gente está apresentando algumas das funções. Então, nossos sentimentos, a questão aí, né, dos nossos pensamentos e até a questão aí de aprender. Lembrando que para aprender existem outros movimentos que a gente precisa, né? A curiosidade faz parte desse momento de aprendizagem. Querer, a concentração. Por isso que nesse momento que você está assistindo a aula, é bem interessante estar num local onde não tenha muito ruído, onde não tenha gente conversando. Fala aí com a família, diz, olha, na hora da aula eu preciso me concentrar. São muitas coisas importantes que eu preciso aprender. E aí, nós vimos também, em relação à questão ainda de função, né, ou as funções, em relação ao sistema nervoso, é que ele elabora respostas, né, ele movimenta, sente, pensa, capta, decodifica e interpreta estímulos e mensagem. E ainda está envolvido aí com os nossos impulsos nervosos. Então é muito importante esse revendo para o que a gente vai começar a perceber em relação a conhecimento científico, o que é que os estudiosos já descobriram, o que é que eles já apontaram e provaram em relação ao funcionamento do nosso sistema nervoso. Então vamos lá ver o que é que vai apresentar. A primeira coisa que eu tenho a apresentar aí a vocês em relação ao sistema nervoso, a questão do sistema nervoso periférico. É a parte do sistema nervoso que está relacionada com o transporte de informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e traz de volta as informações para os órgãos. Então, esse sistema nervoso periférico é como se fosse um veículo, né?
ele vai a um determinado local, que é o sistema nervoso central, e volta trazendo a resposta do órgão por onde ele partiu, de onde ele saiu. Como eu disse a vocês, nós vamos agora exercitar leitura e memória. A memória que eu estou tentando mostrar aqui a vocês é aí, ó, SNC, que quer dizer Sistema Nervoso Central. Então, essa memória aí vai precisar, né? A gente vai precisar exercitar em outros textos que eu vou apresentar aqui. Então, vimos aí primeiro o sistema nervoso periférico. Ainda a respeito do sistema nervoso periférico, olha o que eu trouxe para vocês. Vamos juntos comigo? Vamos fazer essa leitura? O sistema nervoso periférico é constituído por nervos e gânglios. Eles são os responsáveis por interligar o sistema nervoso central às partes do corpo. Então, aí, mais uma vez, a gente exercitando aí a leitura. Eu espero que vocês estejam me acompanhando também aí na leitura e exercitando essa memória na hora que eu falo de sistema nervoso periférico e também na hora que eu falo de sistema nervoso central. Observa aí também a imagem, esse pequeno vídeo, que ele mostra que o nosso corpo, né, em relação ao sistema nervoso central e periférico, é como se fossem verdadeiros fios, né? A eletricidade passando aí por dentro do nosso corpo, para todas as partes do corpo. Então, é muito importante a questão da leitura do texto e a gente vai, através da imagem, confirmar aquilo que a gente está lendo. Então, agora vamos falar dos gânglios, né? Então, é importante. Eles foram citados, agora nós precisamos saber quem são eles, de que eles são formados e aonde eles estão localizados. Vejam aí, que seriam 3 perguntinhas que essa tela vai nos responder. Então, vamos lá? Vamos à leitura? Gânglios são regiões dilatadas que estão localizadas nos caminhos percorridos pelos nervos. Então, é como se fosse, quando ele diz dilatado, um pouco mais grossa aí. E o que é que eles fazem? Eles são responsáveis por acúmulos de corpos celulares e estão situados fora do sistema nervoso central. Então, esses gânglios aí, eles vão começar a estar presentes nessa questão periférica, porque aí no texto está dizendo que nós não vamos encontrar, né, fora do corpo, ou seja, fora do sistema nervoso central. Ele faz parte do sistema nervoso periférico. E também, através da imagem, a gente começa a imaginar o que é que está acontecendo no nosso corpo para que esses gânglios possam exercer a função, né, na questão aí de caminhos. É como se eles fossem avenidas, ruas, por onde aí vão passar as mensagens. Agora nós vamos para a questão dos nervos. Vimos os gânglios, agora vamos para os nervos. Hora da leitura, pessoal. Vamos lá? São responsáveis por fazer a união do sistema nervoso central a outros órgãos periféricos e pela transmissão dos impulsos nervosos. Então, aí a gente está vendo agora que os nervos eles têm uma função aí bem mais rápida, né? Ele tem que ser aí muito rápido e também vai estar presente em todo o nosso corpo. Então, responsável ele liga ao sistema nervoso central aos nossos órgãos, né, periféricos e faz aí a transmissão do impulso nervoso. Então, lembrado que nós já conversamos a respeito de impulsos nervosos, desde quando nós falávamos a respeito do sistema sensorial, que o sistema sensorial vai funcionar a partir desses impulsos nervosos. O que é que nós temos? Agora nós vamos dividir, né? E nós vamos ver que esses nervos, eles têm uma subdivisão de função, mas a subdivisão maior aqui que acontece é para a gente poder fazer uma boa leitura e entender as partes. Lembrando que tudo isso vai funcionar automaticamente, juntamente, nada separadinho na hora do funcionamento. Então, aí nós temos os nervos sensitivos, os nervos motores e os nervos mistos. Vamos à leitura primeiro dos nervos sensitivos. Será que pelo nome vocês já arriscariam dizer como são esses nervos e quais são as funções? Sensitivos. Olha o que representam. Vamos para a leitura. Os nervos sensitivos são os que contêm somente fibras sensitivas, que conduzem impulsos dos órgãos sensitivos para o sistema nervoso central. Então, o nome que foi dado a ele tem tudo a ver com a função. Então, apenas fibras sensitivas. E aí, a função dele é conduzir os impulsos dos órgãos sensitivos até o sistema nervoso central.
E agora vamos para o sistema, os nervos motores. Também eu acredito que muitos de vocês já estão imaginando, né? Ah, deve ter a ver com movimento. Vamos ver se é isso mesmo através da leitura. Os nervos motores são os que contêm somente fibras motoras e que conduzem os impulsos do sistema nervoso central até os órgãos efetuadores, ou seja, os músculos e as glândulas. Então, agora eu estou diante de um grupo de nervos, né, que recebeu o nome de motores, porque ele está conduzindo impulsos, né, do sistema nervoso central até os órgãos, no caso aí, os músculos e as glândulas. E aí a gente vai ver como é que o nosso sistema nervoso central manda comandos para que a gente possa exercitar os grandes músculos, a questão aí dos braços, das pernas e também do gesticular, os músculos da nossa face. E agora vem um que diz que são nervos mistos. Ah, professora, eu já arrisco dizer à senhora, acho que muitos de vocês estão pensando assim, porque são os dois ao mesmo tempo, já que ele é misto. Pois é, isso mesmo. Ó. Nervos mistos contêm tanto fibras sensitivas como fibras motoras. E aí a gente já começa a perceber essa questão, né? Que esses nervos a gente dividiu aí para facilitar a compreensão das funções. Mas tudo isso está acontecendo no nosso corpo, né? Vamos dizer assim, automaticamente, rapidamente, ok? Então, o que nós temos agora? Vamos ver? Nós temos agora esse esquema. É muito importante quando a gente apresenta para vocês um esquema assim, para que vocês também comecem já a estudar fazendo esses esquemas. Ler um texto, vou destacar as palavras-chave e depois vou fazer a ligação. Vamos fazer agora uma leitura. Acompanhe agora atentamente como eu vou fazer a leitura. Então, o tema central aí, a divisão do sistema nervoso periférico. E aí a gente vai primeiro, né, para a questão dessa divisão. Autônomo, neurônios e motores. E esse conjunto aí vai formar o grupo dos involuntários. Como assim? Logo, logo, em umas próximas aulas, a gente vai falar sobre esse sistema simpático e o parasimpático. Mas eu já dei aí uma chance para vocês dizerem assim, o que é isso? O simpático estimula e o parasimpático inibe. Eu gosto de dar um exemplo, né? Vou conversar um pouquinho com vocês agora, que essa questão aí do sistema simpático e do parasimpático é como se fossem dois irmãos na ponta de uma calçada. Um diz, dá tempo a gente atravessar. E o outro diz, não, vai que o carro está vindo rápido. Então, enquanto um estimula, o outro inibe, o outro repreende, o outro alerta. Então, isso acontece, gente, no nosso sistema nervoso periférico. Então, vejam que interessante que nós vamos estudar futuramente essa questão aí do sistema simpático e do sistema parasimpático, onde um, né, estimula e o outro inibe. Aí, agora, o outro lado dessa subdivisão, desse esquema, a divisão do sistema nervoso periférico, que vai apresentar aí para a gente o somático e também neurônios, né? A questão aí dos neurônios sensoriais e motores, e agora os movimentos serão voluntários, aqueles que obedecem à nossa vontade. E aí eu também trago mais um outro exemplo, que acontece muitas vezes na sala de aula, é que um aluno faz, professora, passei aqui para ir no lixeiro levar o papel, fulano chutou minha perna. Aí o outro, foi sem querer, professora. Olha, esse movimento voluntário, né, que tem a ver aí com essa questão do motor, foi porque quis, viu? Então vamos parar um pouquinho para pensar e saber que o nosso sistema nervoso, ele muitas vezes vai denunciar alguma coisa que a gente está falando. Mas tem mais informações. Agora a gente vai ver que esses nervos, eles apresentam a seguinte divisão. Esses nervos a gente vai encontrar os nervos cranianos e os nervos espinhais. Nesse caso aí, os nervos cranianos, como o próprio nome já está dizendo, a gente vai saber que está lá no crânio, lá na cabeça. E o outro, onde é que está? Então, é a hora que a gente vai conhecer, né? Então, vamos aí para os nervos espinhais. Ele mostra que eles são compostos por 31 pares. São os que fazem conexão com a medula espinhal. Estes nervos são responsáveis por inervar o tronco, os membros e algumas regiões específicas da cabeça. Às vezes, alguns termos que a gente apresenta aqui, professora, e o que é inervar? Inervar seria aí, que vai ficar um pouco mais grosso.
que ele poderia estar mais filamentoso, estar mais esticadinho, e ele não ficou tanto. Então, aí a gente vai ver alguns prolongamentos, ou até mesmo esses prolongamentos mais extensos. E aí, uma representação dos nervos cranianos. Nesse caso, nós temos, composto por 12 pares. São os que fazem a conexão com o encéfalo. São estes nervos que inervam a estrutura da cabeça e do pescoço. É a partir dele que a gente vai ver aquela inervação falada no anterior. Então, vejam que o nosso corpo é muito complexo, ao mesmo tempo que a gente começa a entender que é preciso realmente tudo isso, nessa parte tão minuciosa, tão sensível, com muitas subdivisões, para realmente o nosso corpo funcionar. Não esqueçam que a gente está falando de um sistema que tem comunicação com todos os outros, que é um coordenador, né? Que ele tem que atuar de forma segura em relação aí ao nosso corpo. Mas, o que é que eu tenho para falar para vocês em relação a isso? Então, dentro do nosso organismo, a gente precisa, para estar de pé, para sentir fome, para sentir sede, para ter aí um conjunto de ações, é preciso a gente perceber que esses filamentos, eles têm função muito importante. Mas, professora, a função é tão importante assim? Sim. Porque se eu tenho aqui uma grande quantidade, né? E essa quantidade desses nervos, desses filamentos, que eu até horas digo, parecem fios elétricos, é preciso que eles consigam dar essa informação a todo o nosso corpo. Mas existem algumas atividades que vocês vão dizer assim, mas professora, isso já aconteceu comigo. Bater na quina da mesa e sentir, eu senti um choque. Será que a gente diz isso em relação a choque? Será que é parecido mesmo com choque? Ou é algo novo que a gente não sabe, vamos dizer assim, dizer o que foi que aconteceu? Então é graças, né? Vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu pegar esse. Eu tenho aqui um corpo, né? Com vários filamentos mostrando aí a questão dos nervos. Vem a questão aí, né? Dos espinais, vejam que são 31 pares saindo aí da nossa coluna vertebral. Então, aí o cuidado com a coluna, o cuidado também com algumas atividades que acontecem no nosso dia a dia e que, às vezes, são fatais em relação à nossa vida ou em relação aos nossos movimentos. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho para a gente pensar em relação a isso. Então, o cuidado que a gente deve ter com algumas brincadeiras de empurrar, né? Porque isso aí, na nossa coluna, está passando aí um eixo super importante. Também em relação à nossa cabeça. Não é por pouco que a nossa cabeça ela é protegida, né? Toda a parte interna, por uma caixa craniana, ossos. E esses ossos são muito importantes para proteger algo que é fantástico dentro do nosso corpo. Então, mais uma vez, a questão aí, eu alerto, a questão aí das brincadeiras. Mas agora, né, eu não sei se vocês já se depararam com essa atividade que está sendo apresentada. Eu vou primeiro apresentar a atividade, depois a gente vai para a leitura. Vejam aí, né? Será que vocês foram em algum médico que ele tinha esse tipo de martelinho? Vejam que esse martelinho não é, né? Deixa eu voltar ele aqui. Para que vocês prestem atenção e depois eu falo. Fiquem atentos. Então, o médico posiciona, procura a posição, né? Para poder dar esse toque. E aí, ok. Vejam, pessoal, o que eu quero alertar aqui, né? Em relação a essa atividade, é um médico, é um especialista. E o equipamento dele também foi feito para isso. Mas isso aí vem a questão dos nossos atos reflexos. E aí vocês vão ler comigo, porque a gente, quando toca no nosso joelho em alguma parte, rapidamente a perna é jogada para frente. Então, o que aconteceu? Então, vamos lá, vamos ler comigo, em relação aí a esse texto que fala sobre os atos reflexos. São respostas rápidas e involuntárias, isto é, independentes da nossa vontade, que o nosso corpo gera diante de determinados estímulos. Veja que estamos sempre falando em relação ao estímulo. O toquezinho aí dessa pedrinha, desse martelo do médico, não é um martelo qualquer. Isso aí é bem interessante para que essa perna, né, sem o menino controlar,
Neste momento, a perna é jogada, é lançada para frente. Mas o que é que nós temos em relação aí à atividade? Eu estou aqui com uma proposta bem interessante para vocês. Coloquei esse esquema do corpo, né? Que vocês podem deitar no chão e alguém arruma um papelão, arruma um papel aí, cola um no outro e tenta fazer do seu tamanho. Representar com desenhos e legenda o sistema nervoso. E aí, né, vamos trazer algumas ideias. Então, eu fiz aqui uma coleta de imagem da aula passada para que vocês possam tentar desenhar aí o sistema. Lembra que a questão é não só colocar os desenhos, mas principalmente a legenda. É a legenda que vai ajudar. Então, aí eu coloquei. Então, se vocês fizerem o esquema do corpo de vocês, vocês devem prestar atenção tanto na parte do sistema nervoso central, como a parte do sistema nervoso periférico, ok? Então, essa é a sugestão da nossa tarefa. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela tem as considerações finais e vai se despedir de vocês, e eu volto também para uma despedida. E aí, Cláudia? E aí, professora, aula maravilhosa, não é, professora? Uma aula rica, em continuação a outra aula. E aqui, Marco está marcando presença aqui, conversando conosco, dos que estão assistindo, Sabino, mais uma vez, professora, está presente. E todos os nossos estudantes que estão nos assistindo em casa, tá certo? A gente agradece muito e toda a participação de vocês sempre, tá certo? Façam atividade. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia. Então, agradeço aí a todos que estão participando, né? E aí, como nesse momento, quem está revelando o nome para a gente é Sabino, então, vamos aí o nosso agradecimento a Sabino. E em nome de Sabino, todos os alunos que estão nos assistindo, tanto pelo aplicativo, que não se revelaram, como pela TV, como depois também pelo YouTube. Então, essa é a nossa sugestão de atividade. Eu trouxe para vocês essa ideia aqui, rapidinho, né? Então, dá uma olhadinha nessa ideia, tenta fazer. Agora, mais importante do que o desenho, viu, gente? É a questão da legenda. Porque o desenho é aí a sua arte, mas a legenda é científica. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Ainda vamos continuar a falar de alguma coisa relacionada ao sistema nervoso. E, como eu disse, leitura, né? E exercitar aí a questão da memória. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.